Caramba. Boas noites. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas irmãs, meus irmãos na humanidade, amigas, amigos, interessados, interessadas, a todos aqueles que têm acompanhado, que acompanham ou que acompanharão o nosso canal no Facebook Apostolado Positivista. É muito bom estar novamente aqui, nesta noite de terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Na semana passada, quando nós começamos as nossas prédicas positivas, eu tive uma dificuldade técnica. Eu uso o meu celular e a câmera primária do celular, né? Eu uso a câmera do celular para fazer as transmissões. A câmera primária estava registrando uma imagem enevoada, estava muito ruim. Então eu tive que dar um jeito ali em cima da hora, ficou ruim, a participação do público não foi boa, né? A participação foi boa, o problema é que eu não consegui ver a participação, né? Não consegui acompanhá-la, então ficou a desejar. Na transmissão de hoje, eu creio que eu consegui resolver esses problemas, consegui descobrir como evitar os problemas da semana passada e, se possível, vamos também começar a fazer transmissões simultâneas no canal de Positivismo. No canal de Positivismo, que é do YouTube. Eu acho que está com problema ali porque não está gravando. Enfim, vamos testando, vamos buscando, né, resolver as dificuldades técnicas e aos poucos vamos incrementando os recursos. O objetivo dessa introdução é indicar que nós devemos, a partir de hoje, ter uma transmissão em dois canais, né? Um no Facebook, né, no canal Apostolado Positivista, e outro pelo YouTube, no canal de Positivismo. E estamos tendo já interações, o que é muito bom. Aqui no Facebook, o Gabriel de Henrique dá boa noite, Gabriel. E o Luiz Gustavo dá boa noite, Luiz Gustavo. No YouTube, a nossa querida amiga Sandra, os amigos, né, Sandra e Hernani, dizem que não estamos conseguindo ter o vídeo. Pois é, eu não sei qual é o problema. Infelizmente, pelo YouTube vai ficar para a semana que vem, de verdade, né? Porque eu tenho que resolver esse problema, descobrir como é que a gente soluciona. Mas, enfim, para indicar, então, que aos poucos vamos utilizando os recursos disponíveis, os recursos que a humanidade fornece para nós, né, na nossa divulgação da religião da humanidade, do positivismo, da religião que nos ensina a amar, a conhecer e a servir a humanidade, não é? Então vamos usar os recursos que ela nos oferece para essa divulgação. Como eu comentei na semana passada, as nossas prédicas terão sempre 3 partes. A primeira é uma leitura do Catecismo Positivista, em seguida faremos comentários sobre o trecho lido, não é? E por fim, faremos comentários inspirados pelo positivismo, mas não necessariamente relacionados ao trecho lido. Então são comentários para tratar de assuntos da atualidade, do momento, para tratar de coisas que valem a pena nós refletirmos a respeito delas e assim por diante, né? Seria uma espécie de sermão, não é? Para usar a terminologia do catolicismo. Só para indicar aqui, eu vou encerrar a transmissão do YouTube para nós, enfim, já que estamos com problemas de imagens no YouTube hoje, vamos ficar sem YouTube hoje, mas na semana que vem com certeza nós teremos isso, com toda a certeza. Os nossos amigos Sandra e Hernani dão boa noite pelo Facebook, então boas noites. Bem, eu fiz esses comentários preliminares para situar, né, o que nós estamos fazendo e o que
nós pretendemos fazer aqui no nosso canal, nos nossos encontros semanais, não é? À noite, na terça-feira à noite, né? Nós já estamos mais ou menos na metade da semana. Acho que é sempre bom nós fazermos uma pausa, né, para algumas reflexões positivas, né, construtivas, que busquem a harmonia, que nos orientem um pouco na nossa vida. O dia a dia, todos nós sabemos, é cada vez mais atribulado, cada vez mais exigente, e as oportunidades de pararmos para descansar, para refletir, para meditar mesmo, né, são muito difíceis. Então, eu acho que este dia da semana e o horário são adequados para essas reflexões, não é? Ok? Vamos lá? Retomando então de onde nós paramos na semana que vem, na primeira conferência do Catecismo Positivista, na teoria da religião. No que nós lemos na semana passada, Augusto Conte tinha observado que a religião é o estado de harmonia completa, harmonia individual e coletiva, afetiva, intelectual e prática, e não apenas se refere aos indivíduos e à sociedade, não apenas se refere à tríplice natureza humana, mas também se refere essa unidade, isso é importante dizer, ela se refere também a uma oposição que ficou famosa em séculos anteriores, mas que nós temos que superar, não é? A religião busca reafirmar a unidade entre o corpo e a mente, entre o cérebro e o corpo, e o coração, se quisermos, não é? Não existe cérebro sem um corpo que ele é de base, e o corpo sem o cérebro não funciona, não serve de muita coisa, né? Então nós temos essa unidade em vários sentidos. Isso é a teoria da religião. E quando Augusto Conte fala em religião, não é? Ele não fala religião para nós positivistas, né? No sentido positivo. Religião não é teologia. As teologias no plural, há muitas teologias, elas são modalidades provisórias de religião, não é? São formas específicas que a religião assumiu ao longo do tempo. Então nós temos a forma e o meio e o objetivo, e o meio o meio é a harmonia humana. Bem, tivemos as teologias em séculos anteriores, tivemos metafísica, temos ainda metafísica, né, nas nossas sociedades. Agora nós temos já pelo menos um século e meio, nós temos a positividade. Então nós temos a religião positiva, não é aquele conjunto de ensinamentos, de ideias, de valores, de práticas que buscam estabelecer de maneira positiva, humana, relativística, a partir da experiência humana, né, procura a partir disso tudo estabelecer a harmonia mental, moral, afetiva, prática do ser humano. Bem, tudo isso foi só para retomar o que nós falamos na semana passada. Então, iniciando a leitura de hoje, né, nós temos o seguinte: a mulher. Nessa teoria abstrata da nossa unidade, meu querido pai, eu me vejo com uma dificuldade no que se refere à influência moral. Considerando a harmonia interior, parece que esse conceito de unidade esquece que os nossos instintos pessoais, o egoísmo, é infelizmente sempre mais enérgico que os nossos pendores simpáticos, que o altruísmo. Mas o predomínio do egoísmo, que parece dever torná-los os centros da nossa existência moral, o predomínio do egoísmo tornaria, por outro lado, a unidade pessoal de cada indivíduo quase incompatível com a unidade social. Como que essas duas harmonias podem ser conciliadas? Como que podem ser conciliadas? Eu preciso então que o Senhor, meu Pai, me dê um novo esclarecimento e mostre como que essas duas harmonias, a individual e a social, podem ser compatíveis. O sacerdote responde:
Você propôs assim, diretamente, minha filha, o principal problema humano. Vejam só, o principal problema humano, que consiste em fazer gradualmente prevalecer a sociabilidade, os instintos altruístas, sobre a personalidade, sobre os instintos egoístas, sem deixar de lado o fato de que naturalmente o egoísmo é espontaneamente preponderante. Vejam só, o principal problema humano é fazer o altruísmo se manifestar e agir sobre o egoísmo, apesar de o egoísmo ser natural e apesar de o egoísmo ser por si só preponderante sobre o altruísmo. É o principal problema humano. Para que você possa compreender melhor a possibilidade de isso acontecer, minha filha, é necessário, em primeiro lugar, que você compare os dois modos opostos, as duas maneiras opostas que a unidade moral parece apresentar naturalmente, não é? Conforme essa unidade se baseie no egoísmo ou se baseie no altruísmo. As expressões múltiplas que você empregou, referindo-se à personalidade, atestam involuntariamente, vejam só, atestam involuntariamente a impotência radical do egoísmo para constituir qualquer harmonia real e duradoura, mesmo em um ser isolado, mesmo em um indivíduo sozinho. Eu vou repetir, a impotência, a incapacidade radical do egoísmo para estabelecer qualquer harmonia real e duradoura, mesmo no indivíduo. O egoísmo é incapaz de manter ao longo do tempo a harmonia moral. Essa monstruosa unidade não exigiria somente a ausência de todo impulso simpático, de todo impulso altruísta, mas a unidade do egoísmo exigiria também o predomínio de um único egoísmo. Mas isso, né, o predomínio de um único egoísmo, não existe senão nos animais superiores, naqueles animais mais próximos de nós, em que tudo se refere a um instinto nutritivo, a fome, não é? A busca de satisfazer a fome. Sobretudo quando naqueles animais, naquelas espécies de animais em que os sexos não estão separados, não é? Em todos os demais casos, e principalmente na nossa espécie, principalmente no ser humano, a satisfação dessa necessidade fundamental, a satisfação da fome, não é? Deixa prevalecer os vários outros pendores pessoais, cujas energias quase iguais anulariam as opostas pretensões de cada uma sobre as outras para dominar o conjunto da existência moral. Em outras palavras, não é? Nós temos vários instintos egoístas e assim que nós satisfazemos a fome, assim que a gente deixa de ter fome, os outros instintos egoístas buscam se subordinar uns aos outros, buscam dominar uns aos outros. E internamente cada ser humano entra em conflito, né? Porque a gente não sabe qual que é o instinto egoísta que vai prevalecer. Prevalece uma hora um, aí outra hora prevalece o outro, e aí nós ficamos oscilando, sem cessar, sem saber para onde é que a gente vai. E aí a harmonia individual se torna impossível. Bem, entretanto, vejam, e aqui é o que importa, se todos esses instintos egoístas não se subordinassem aos afetos exteriores, aos impulsos que vêm de fora, o coração estaria agitado sem parar pelos conflitos íntimos, internos, entre os impulsos sensuais e os estímulos de orgulho, da vaidade e assim por diante. Quando a cobiça, propriamente dita, deixasse de reinar com as necessidades puramente corporais.
Assim, a unidade moral é impossível, mesmo no caso do indivíduo, para um ser exclusivamente dominado pelas afeições pessoais. Pelas afeições pessoais que impedem esse indivíduo de viver para os outros. A unidade moral é impossível mesmo para o indivíduo se esse indivíduo não tiver altruísmo para regular e disciplinar os instintos egoístas. Tais são muitos os animais ciroses, não é, que nós vemos, exceto em alguns momentos muito breves, né, nós vemos esses animais ciroses flutuar entre uma atividade desregrada, uma atividade intensa, agressiva, e um torpor, uma moleza ignóbil, degradante. E esses animais ciroses oscilam entre a raiva desregrada e a paralisia degradante, porque eles não encontram fora de si aquilo que controle, que discipline a sua conduta interna. Vale notar que Augusto Comte cita, não aqui no Catecismo Positivista, em outra obra, Augusto Comte cita em outra obra, no Sistema de Política Positiva, os exemplos do leão e do cachorro. O leão é exatamente isso, é a fera que oscila entre a agressividade intensa e a paralisia degradante. Isso é o leão que está na jaula, não é? Ele fica parado lá, tem que aceitar a sua dominação e fica degradante para ele. Ele vai se deixando se acabar. Isso quando ele aceita. Quando ele não aceita, ele urra, fica com raiva, violentíssimo. Em contraposição, Augusto Comte cita o caso do cachorro, do nosso querido cachorro doméstico, não é? Que, apesar de ser um animal originalmente agressivo, ele descende dos lobos, né, que é um animal carnívoro, caçador, não é? O cão doméstico se submete de uma maneira dócil, ele se submete plenamente ao ser humano, ao seu dono ou aos seus donos, não é? Ele se submete, ele controla, não é, o seu egoísmo por meio de um altruísmo natural. O cachorro demonstra um altruísmo intenso, a lealdade dele é isso, é um altruísmo, e esse altruísmo controla o seu egoísmo, não é? Eu acho que fora o ser humano é difícil nós pensarmos em algum outro bicho que controle tanto e tão bem o próprio egoísmo, não é? E no cachorro essa submissão é a partir do altruísmo em relação aos donos. É algo realmente belo. O cachorro é um grande companheiro mesmo, e quando a gente pensa filosoficamente nisso, essa submissão se torna ainda mais bela mesmo, né? Mais digna. Bem, a mulher então, não é, retoma aqui o diálogo. Entendo então, meu pai, a coincidência natural entre as verdadeiras condições morais da harmonia individual, as condições morais da harmonia individual e as condições da harmonia coletiva. Mas eu continuo a ter a mesma dificuldade em entender a abnegação habitual dos instintos mais enérgicos, né, dos instintos mais fortes, que são os instintos do egoísmo. O sacerdote responde: minha filha, esta dificuldade ela pode ser facilmente vencida quando nós notamos que a unidade promovida pelo altruísmo não exige como a unidade promovida pelo egoísmo o sacrifício dos pendores contrários. A unidade do altruísmo exige apenas a criteriosa subordinação ao afeto preponderante. Ou seja, quando o altruísmo, quando o amor estabelece
o seu ascendente, né, se torna o princípio que regula a natureza humana e a vida coletiva, não é? O amor não exige que a gente rejeite, que a gente negue o egoísmo. Na situação contrária, o egoísmo exige que a gente negue os outros instintos, sejam os outros instintos egoístas, seja o altruísmo. Então, a harmonia estabelecida pelo altruísmo permite que a nossa natureza seja respeitada. Ser altruísta, ter amor, não é deixar de ser egoísta. É regular o egoísmo. É regular o egoísmo. Bem, assim, em consequência disso, né, a nossa moral verdadeira, a nossa moral sadia, ela deve ser resumida na frase viver para outrem, viver para os outros. Com isso, o positivismo consagra a satisfação permanente dos instintos pessoais, do egoísmo, considerando que o egoísmo é indispensável à nossa existência material, aos nossos corpos, à existência coletiva física, não é? E que essa existência material, né, os instintos egoístas, eles são a base sobre a qual existem e se realizam os instintos superiores, o altruísmo. Então, quando nós vivemos para os outros, nós consagramos a realidade do egoísmo, mas nós orientamos o egoísmo, não é, para fins altruístas. O egoísmo é necessário para que a gente exista fisicamente, como indivíduos de carne e osso, como sociedade, e a partir daí o egoísmo serve de base para o altruísmo. O positivismo, então, condena, não é, as práticas muito austeras, não é? Essas práticas muito austeras, embora muitas vezes sejam inspiradas por motivos respeitáveis, não é? Que é diminuir, por exemplo, diminuir a importância do egoísmo, comprimir, apertar o egoísmo, né? Apesar de isso em si mesmo seja respeitável, né? O positivismo condena. Na verdade, nós rejeitamos, não é? Mas Augusto Comte aqui fala que nós condenamos as práticas muito austeras. Por que nós condenamos essas práticas muito austeras? Porque elas diminuem as nossas forças. Em vez de nos tornar mais capazes de agir, nós ficamos mais fracos, mais frágeis. Nós adoecemos mais, ficamos machucados, temos que ir para o hospital. Não é? Nós nos afastamos do convívio social. Não é? Aí então elas diminuem nossas forças, nos tornam menos aptos para o serviço de outrem. Nós ficamos menos capazes de ajudar, de trabalhar pelos demais. O destino social, não é? Em cujo nome o positivismo recomenda os cuidados pessoais, o destino pessoal deve ao mesmo tempo nobilitar, enobrecer os instintos egoístas, o egoísmo, e deve regularizar o egoísmo, evitando tanto uma preocupação exagerada com o corpo, quanto uma negligência viciosa. Então, no que se refere ao egoísmo e ao corpo, não é? Ao nosso corpo físico, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que viver bem, não é? Temos que ser saudáveis, não é? A subordinação, a orientação do egoísmo significa então que nós temos que viver bem, temos que ser saudáveis. Nós não podemos negligenciar o corpo, dizer que o corpo não presta, portanto vamos nos deixar ficar doentes, ou vamos nos machucar, porque supostamente nós odiaríamos o corpo, o egoísmo corporal,
e nem, por outro lado, nós devemos dar excessiva atenção ao corpo. Bem, hoje em dia, na nossa sociedade, o problema não é dar atenção de menos ao corpo. Na Idade Média, por exemplo, nas abadias, nos monastérios, assim por diante, o problema era a negligência do corpo, era destruir o corpo, né? Para combater o egoísmo, buscava-se também destruir o corpo. Nós temos hoje em dia, século XXI, nós temos o problema oposto. Há uma excessiva atenção para o corpo. Não no sentido de tomar vacinas, por exemplo, não no sentido de se alimentar bem, não no sentido de não fumar, por exemplo. E essas são prescrições de bom senso, né? Do que hoje em dia a gente considera bom senso. A excessiva atenção que nós temos hoje em dia é o hedonismo, né? É o culto ao corpo, é o ficar o tempo inteiro querendo ter um corpo malhado, sarado, ficar 6 horas por dia, 7 dias por semana na academia puxando ferro. Isso não dá, né? Isso é um exagero, não é? Isso nos desvia da atividade em prol dos demais, não é? Isso é realmente problemático. A excessiva atenção para o corpo é uma forma de egoísmo, não é? É uma forma de egoísmo. A mulher, continuando aqui o nosso diálogo, né? A mulher apresenta mais, fica ainda com uma dúvida. Mas meu pai, essa mesma consagração dos pendores egoístas, que aliás são constantemente citados pelas nossas necessidades corporais, essa consagração do egoísmo parece-me ainda incompatível com o predomínio habitual dos nossos fracos afetos simpáticos. Ainda assim, controlar o egoísmo parece à primeira vista incompatível com o altruísmo. Bem, antes de seguir adiante, aqui o Gabriel faz um comentário. Ao formular as concepções dos 7 instintos egoístas e 3 altruístas, Augusto Comte se baseou em quais autores? Augusto Comte, Gabriel, né? Augusto Comte se baseou nas pesquisas neurofisiológicas, neurocientíficas, né, para usar a expressão que está um pouco na moda hoje em dia, né, de Gall e de Spurzheim, não é? Por um lado. Por outro lado, as pesquisas de Gall, né, que mapearam o cérebro, né, que estabeleceram que as funções, que a alma humana está no cérebro, né, que cada parte do cérebro mais ou menos corresponde a uma função cerebral. Então, Augusto Comte se baseou nessas concepções de Gall e de Spurzheim. Antes, Gall se baseou também nas concepções de Bichat, não é? E essas concepções biológicas, ao mesmo tempo intelectuais e biológicas, elas se basearam nas investigações de alguns outros autores, do Broussais, né, que era um biólogo francês, e em outros investigadores, como Georges Leroy. Há outros também, mas agora de pronto eu só me lembro do Broussais e do Georges Leroy. Mas enfim, seria isso, né? Broussais, Georges Leroy e outros, mas também o Bichat e o Gall. E Augusto Comte se baseou nesses autores, em todas essas pesquisas. Eles eram pesquisadores ao mesmo tempo teóricos e empíricos, não é? Mas Augusto Comte elaborou essa classificação do egoísmo, do altruísmo, é do próprio Augusto Comte, né? É uma classificação sistemática, não é? Em que ele não aumenta indefinidamente, não é? As categorias, né? Mas mantém uma quantidade mínima que corresponde à realidade da natureza humana. Ok? Vamos adiante então. Bem, a mulher então pergunta, né, insistindo: meu pai, não é? A consagração do egoísmo ainda assim
essa consagração, por causa das nossas necessidades corporais, ainda assim, ela parece incompatível com o predomínio habitual dos nossos fracos afetos simpáticos. O sacerdote então responde: é por isso, minha filha, que esse aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento moral, né, da afirmação do altruísmo e da compressão do egoísmo, esse aperfeiçoamento moral deverá sempre constituir o principal objeto da arte humana, não é? O principal objeto, a principal preocupação da atividade humana deve ser sempre, não é? De alguma maneira, pelos meios disponíveis, deve ser sempre o estímulo, o fortalecimento, a afirmação do altruísmo, por um lado, e por outro lado, a compressão do egoísmo, não é? Se essa relação é o principal problema humano, então a principal preocupação de todas as nossas atividades tem que ser isso. Tem que ser isso, né? O estímulo do altruísmo e o controle. Não é controle, né? A compressão, né? O direcionamento, a dignificação do altruísmo, do egoísmo. Não é? Essa preocupação, não é? Ela tem que ser a principal preocupação da arte humana, não é? E os nossos esforços contínuos, individuais e coletivos, aproximam cada um de nós cada vez mais, não é? Desse objetivo, sem que a gente nunca consiga realizar de modo completo. Ou seja, esse objetivo é uma meta, é um ideal, é uma utopia, se a gente quiser. Não é? Não é uma utopia no sentido de quimera, de uma maluquice, de algo que nunca vai ser realizado. É um objetivo plenamente realizável. Não é? Plenamente no sentido de que é um limite. Ele tende sempre a esse objetivo. A gente se esforça sempre cada vez mais e vai naquela direção. Não é? É um objetivo verdadeiro. Essa solução crescente, ela se funda unicamente na existência social. É porque o ser humano é um bicho social, né, que nós conseguimos elaborar esta solução. É em virtude dessa existência social, em virtude da lei natural, que desenvolve ou comprime as nossas funções, os nossos órgãos, conforme são exercitados ou não. É porque a gente vive em sociedade e porque vivendo em sociedade o estímulo, não é? O exercício estimula, desenvolve uma função e a falta de uso atrofia aquela função. Não é? Então, as relações domésticas e as relações cívicas tendem a conter, a controlar os instintos pessoais mediante os conflitos que as relações domésticas e cívicas suscitam entre os diversos indivíduos. Então, vivendo em sociedade, né, nas famílias e nas pátrias, nas mátrias, os indivíduos enfrentam conflitos, enfrentam dificuldades. Essas dificuldades de relacionamento vão comprimindo, vão diminuindo, não é, a força do egoísmo. Esse é o primeiro passo para a compressão do egoísmo, não é? Ao mesmo tempo, as relações domésticas e cívicas, elas favorecem o desenvolvimento das inclinações benévolas, das inclinações altruístas. E essas inclinações altruístas são as únicas suscetíveis, são as únicas que em todos os seres humanos podem ter um desenvolvimento simultâneo, contínuo, não é? Por causa dessas excitações mútuas, dessas relações que nós temos em sociedade, não é? Em que cada um pode desenvolver e estimular o altruísmo. É esse desenvolvimento simultâneo e contínuo, não é, que a vida em sociedade permite para o altruísmo, não é?
E esse desenvolvimento, ainda assim, ele é limitado pelo conjunto das nossas condições materiais, não é? As condições materiais, né, a economia, se quiserem, limita, né, ou dificulta o desenvolvimento do altruísmo. Isso é um fato. Mas isso não muda o fato de que, ainda assim, o altruísmo tem condições plenas de se desenvolver. E tem condições de se desenvolver porque vivemos em sociedade. Eis aí, então, por que a verdadeira unidade moral não pode surgir senão na nossa espécie, senão no ser humano. Pois o progresso social deve pertencer apenas e exclusivamente à espécie mais bem organizada, não é? A espécie sociável mais bem organizada. A menos, exceto, claro, né, no caso em que outras espécies não surjam, né, não se agreguem à nossa espécie como livres auxiliares. Então, apenas no ser humano é possível esse desenvolvimento do altruísmo. Apenas no ser humano, porque o ser humano é uma espécie sociável, não é? Outras espécies também podem ter esse desenvolvimento, e elas podem ter esse desenvolvimento do altruísmo na medida em que se associam livremente à existência humana. Por exemplo, o cachorro, não é? O cachorro é descendente do lobo. Como é que o cachorro surgiu para o ser humano? Um lobo mais pacífico começou a se aproximar ali dos grupos humanos, buscava ali os restos, né, do lixo humano, foi se aproximando, né, meio com medo, meio ressabiado. Os filhotes foram cada vez mais suaves, aqueles eram mais agressivos morriam, ficavam afastados e foram se aproximando. E o ser humano, por outro lado, percebeu as vantagens de ter um bicho como um cachorro, descendente do lobo, perto de si, para proteção, para caça, para a companhia e assim por diante. Então, as espécies foram se vinculando livremente no início, não é? E isso, aliás, já é a base do respeito, né, que nós seres humanos, como espécie, devemos às demais espécies de seres vivos e as demais espécies de animais, né, que, enfim, se sacrificam pelo nosso bem-estar. Cavalos, galinhas, porcos, bois e assim por diante, né? Sem que tal harmonia própria do ser humano se possa desenvolver em outros lugares, o princípio, né, dessa harmonia, que é o estímulo do altruísmo, é facilmente apreciável em muitos animais superiores, que até forneceram as primeiras provas científicas da existência natural dos afetos desinteressados. Como eu gosto muito dos cachorros, né? Então os cachorros mostram com clareza, né? Os afetos altruístas dos cachorros são uma prova da existência do altruísmo, uma prova empírica, científica do altruísmo. Se essa grande noção, né, da existência natural do altruísmo, se essa grande noção que sempre foi pressentida pelo empirismo universal, que, né, que os grandes pensadores, que as pessoas, que o comum do povo sempre percebeu, né, se essa grande noção não tivesse sido sistematizada tão tarde, né, se a gente não tivesse tornado científica tão tarde, ninguém diria hoje em dia que é uma afetação sentimentalista, não é? A ideia de que o altruísmo pode ser diretamente verificado em muitas espécies inferiores, não é? Se não tivesse demorado tanto para ser afirmada como uma doutrina científica, ninguém diria que é sentimentalismo afirmar que os animais superiores têm altruísmo, não é? Há muita gente que diz que os animais superiores são burros, que não têm sentimento, que é
eles são inteligentes, com graus variados de inteligência, e são profundamente altruístas, profundamente altruístas. Eu citei aqui o caso do cachorro, mas eu já vi outro dia um vídeo das vacas, brincando, pulando, com uma alegria tão grande, tão intensa. Né? Como é que um bicho que se diverte pulando, correndo, fazendo festa, não é um bicho altruísta? Não é? O Gabriel faz outra pergunta, outro comentário, né? Augusto Conte parece ter uma visão bem epicurista e até mesmo estoica em relação ao autocontrole e à relação emocional. Epicurista não, porque ele não tende ao hedonismo, mas certamente ele respeitava muito o estoicismo. Em particular o estoicismo no sentido de respeito, de cumprimento dos deveres, não é? De cumprimento dos deveres. Veja só, quando a gente fala aqui em controle do egoísmo, é o autocontrole, mas o que é mais importante, o estímulo do altruísmo ou o controle do egoísmo? É o estímulo do altruísmo. E o estímulo do altruísmo envolve a generosidade, envolve o afeto, envolve o carinho, mas também envolve elementos de festa, de alegria, de confraternização, de riso, de diversão, pura e simplesmente. Não é? Então não é por acaso que Augusto Conte pôs no calendário positivista grandes dramaturgos, grandes comediógrafos, autores de comédia, simplesmente para a gente rir, para dar risada. Augusto Conte pôs lá um autor italiano, o autor da abertura de Guilherme Tell, lá, a Ragazza Ladra, né, a Moça Ladra, o Rossini. As óperas cômicas de Rossini, né, que são da fase madura dele, são engraçadíssimas. Você dá risada, chora de rir. As óperas cômicas de Mozart também, e assim por diante. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Para indicar que Augusto Conte respeitava muito, muito o estoicismo, e Epicuro também. No caso dos estoicos, Augusto Conte incluiu as reflexões, as meditações de Marco Aurélio na Biblioteca Positivista, mas isso aí, embora tenha o forte elemento de respeito aos deveres, de cumprimento dos deveres, e isso é central para o positivismo, é absolutamente central, não é? Isso tem um aspecto de... Nós não podemos pensar apenas na compressão do egoísmo, nós temos que pensar também na afirmação do altruísmo, não é? E isso é importante, isso é importantíssimo. Claro, só para concluir essas observações, a afirmação do altruísmo não significa o altruísmo desregulado, não é? Mesmo o altruísmo tem que ser regulado, né? E a regulação dele é por esses princípios. O ser humano tem que se preservar, tem que tomar cuidado consigo mesmo, as ações têm que ser consequentes e assim por diante, não é? Em vários momentos, Augusto Conte critica as ações altruístas desreguladas, né? Então, são os dois lados aí, né? Bem, já comentamos bastante, né? Essas leituras comentadas, os comentários aqui eu fiz à medida que eu ia lendo, eu ia explicando. Não é? Então, acho que em termos de leitura comentada, nós avançamos bastante hoje. Não é? Só para nós termos clareza, né? O que nós indicamos aqui hoje, né, é que o princípio fundamental da arte humana, do comportamento humano, a grande preocupação fundamental de todos os seres humanos, de toda conduta humana,
tem que ser esse duplo princípio, não é? O estímulo do altruísmo e a compressão do egoísmo. Isso só é possível graças à natureza sociável do ser humano, não é? Então nós temos uma base neurofisiológica, neuroanatômica, não é? Porque o altruísmo existe aqui dentro, existe aqui, não é? Existe no ser humano individualmente, mas é a nossa natureza sociável que permite diretamente esse estímulo, não é? As interações humanas por si sós já diminuem, já controlam o egoísmo de um modo geral e ao mesmo tempo estimulam o altruísmo, não é? Vejam só, o que a religião da humanidade, o que a religião positiva afirma é isso. A principal questão, a principal preocupação de todos os seres humanos é desenvolver o altruísmo. Não há nada de sobrenaturalismo aí, não é? De novo, é aquela coisa, a religião da humanidade é uma religião humanista, não é? E de qualquer maneira, esse princípio do estímulo ao altruísmo e da compressão do egoísmo, esse programa, essa preocupação, ela pode ser adotada, aplicada por qualquer ser humano. Na verdade, ela pode e deve ser aplicada por todos os seres humanos, independentemente da religião específica que adotar. Pode ser uma religião teológica, pode ser uma religião metafísica, pode ser uma religiosidade vaga, não é? Pode acreditar em Maomé, em Alá, né? Não em Maomé, em Buda, pode ser fetichista, e os fetichistas são profundamente afetivos, pode ser o que quiser. É o programa fundamental do ser humano, afirmado, proposto, desenvolvido, sistematizado pelo positivismo, pela religião da humanidade. Bem, isso é o que eu tinha para falar hoje em termos de leitura comentada. Entretanto, não concluímos a nossa prédica de hoje. Não é? Nós temos ainda a parte de comentários extras, não é? De comentários adicionais. O comentário que eu quero fazer hoje é um que se divide, que se ramifica, né, em algumas consequências importantes. Eu quero justificar aqui a leitura comentada. Na semana passada, eu afirmei que seriam leituras comentadas, mas esqueci, né, estava preocupado ali com os problemas técnicos, estávamos iniciando aqui as nossas prédicas, né, acabei deixando um pouco de lado, por desatenção, um pouco por nervosismo. As prédicas, as leituras comentadas são importantes, são centrais. Por quê? Por que a leitura comentada é importante? Porque assim a letra de Augusto Comte é respeitada. É claro que aqui a leitura que eu faço, eu vou fazendo algumas adaptações, né? Na tradução que a gente tem aqui, o tradutor Miguel Lemos, né, escreveu no final do século XIX, ele usava vós, tu. No Brasil de hoje a gente não usa vós e tu. No Maranhão, um pouco no Pará, lá em Santa Catarina, um pouco no Rio Grande do Sul usam o tu. O vós não usam, né? Mas o fato é que, de modo geral, a gente não usa mais o tu, e muito menos o vós, não é? Isso fica estranho, né? Muitas palavras aqui têm que ser substituídas por palavras mais contemporâneas. Mas, tirando essas pequenas substituições que correspondem a novas traduções, a traduções atualizadas do texto, o fato é que a leitura do catecismo permite que a letra de Augusto Comte seja conhecida e seja respeitada. Então, nós temos com isso que o próprio Augusto Comte se apresenta perante nós. Eu faço comentários pessoais, não é? De modo geral, os comentários pessoais que eu faço são comentários explicativos, não é? Procurando apresentando exemplos aqui, exemplos ali.
mas são sempre exemplos a partir do que Augusto Comte diz. Desde o início, a Igreja Positivista do Brasil, quando começou suas atividades em 1881, a Igreja Positivista desenvolveu suas atividades por meio das leituras comentadas. E mesmo na época de Miguel Lemos, depois seguido por Teixeira Mendes, e depois pelo Luiz Hildebrando Horta Barbosa, pelo almirante Alfredo de Moraes Filho, pelo nosso querido Hernani Gomes da Costa, que nos honra com sua presença, não é, aqui em nossa prédica, não é, e inúmeros outros, né, que agora cujos nomes me fugiram, não é, sempre foram leituras seguidas de comentários, e quando o comentador fazia comentários estritamente pessoais, mesmo na época de Miguel Lemos e Teixeira Mendes, esses comentários pessoais eram afirmados como comentários pessoais. No seguinte sentido, o comentador dizia, ou o leitor, né, dizia, Augusto Comte disse isso, eu faço tal observação a respeito disso, disso, disso e daquilo. Não é? Aqui no caso dos meus comentários, eu citei, por exemplo, o problema do hedonismo no século XXI. Evidentemente, esse é um comentário pessoal. É um tipo de comentário que Augusto Comte não poderia fazer quando ele escreveu o Catecismo Positivista. Não é? Então, nós temos que ter clareza. Né? O objetivo da leitura comentada é apresentar diretamente a letra de Augusto Comte. Com isso, o que nós temos? Nós temos que o verdadeiro positivismo se apresenta naturalmente. Não é? O verdadeiro positivismo, a verdadeira religião da humanidade, se apresenta não por obra de um ou outro comentador. O verdadeiro positivismo se apresenta pela letra do próprio Augusto Comte. Claro, é letra em português, Augusto Comte era francês. Há ali os problemas de tradução, mas enfim, ainda assim, não é? O verdadeiro positivismo se apresenta, ele surge, ele brota naturalmente, não é? Não é uma afirmação peremptória, não é um decreto meu, do Gustavo, dizendo que eu vou apresentar o verdadeiro Augusto Comte. Ele surge naturalmente, pela leitura. Né? Eu estou lendo Augusto Comte, comentando, explicando para, enfim, torná-lo acessível, mas eu procuro argumentar sempre a partir do que está ali em Augusto Comte. E vejam, os comentários que eu faço são comentários que se subordinam à letra de Augusto Comte. Se subordinam à letra de Augusto Comte. Não é? Nos casos em que eu apresento exemplos muito diferentes, são exemplos da nossa época. Mas fora isso, eu estou sempre apresentando aqui os argumentos, as falas, as ideias, os raciocínios do próprio Augusto Comte. Não é? Essa leitura comentada, ela apresenta então o verdadeiro Augusto Comte, o verdadeiro positivismo, a verdadeira religião da humanidade, e é uma forma extremamente simples e eficaz de controlar a vaidade do comentador. A vaidade do comentador, não é? Augusto Comte era o primeiro a afirmar e a ter clareza de que os intelectuais sempre podem cair no vício, né? no perigo da vaidade. Não é? A vaidade subir a cabeça e a pessoa querer dizer que é melhor que Augusto Comte. Não é? Lendo o catecismo diretamente, nós nos controlamos, nós controlamos o nosso egoísmo da vaidade e procuramos dar um estímulo direto do altruísmo. Então a leitura do catecismo é uma forma imediata, clara, de realizar o programa positivista. Essas observações todas, não é? Elas me foram sugeridas, me foram apresentadas, na verdade, inúmeras vezes, não é? Pelo Hernani. Não é? E agora, nesse momento em que eu digo que é do Hernani, também é para dizer que não apenas
eu sigo uma tradição prática de apresentação da religião da humanidade, mas também é uma forma de dizer que, olhem, essa ideia importantíssima em si mesma não é minha. Ela surge, ela me foi transmitida por uma outra pessoa e essa pessoa formulou a partir de décadas, fazendo a leitura comentada a partir da reflexão da sua atividade, a partir da reflexão sobre a história da Igreja Positivista do Brasil. Não é? Então aqui, humildemente, eu me submeto a uma longa, bela, honrosa tradição de exposição do catecismo positivista. Eu me submeto honrosamente, humildemente, a essa longa e bela tradição. Não é? Bem, as últimas duas observações que eu acho que nós podemos fazer a respeito da importância da leitura comentada é que, apresentando diretamente o verdadeiro Augusto Conte, o público, além de conhecer Augusto Conte, fica com os elementos, né, com os materiais para avaliar a justiça, a injustiça, a correção, a falta de correção do positivismo. Nós instruímos o público, não é? E tornamos o público capaz de avaliar por si só as ideias que são apresentadas. Não é? Hoje em dia é considerado um valor importantíssimo o desenvolvimento da autonomia, não é, coletiva e assim por diante. A prática da leitura comentada, desde sempre, ela busca, entre muitos outros aspectos, ela busca desenvolver a autonomia individual e coletiva. Não é? O último comentário é um comentário que tem a ver aí diretamente com a nossa realidade, a realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Hoje, dia 16 de agosto de 2022, começou a campanha eleitoral para as eleições deste ano. Nós sabemos que já estamos vendo que será uma campanha eleitoral violentíssima, degradante e que mexerá muito com os sentimentos e com as ideias da população brasileira. Nós vivemos já há 4 ou 5 anos uma situação de intensa polarização moral e intelectual, não é? E o positivismo tem que contribuir ativamente, deve contribuir para solucionar esse problema de polarização, de tensão, de violência moral, social e política. Bem, de que maneira que a prática da leitura comentada colabora para resolver esse problema? Bem, apresentando a letra de Augusto Conte, não é? Apresentando o exercício da leitura direta do original e apresentando os elementos para a reflexão a partir do original, nós evitamos o disse-me-disse. Nós indiretamente valorizamos, ou nós valorizamos, mas sem falar, não é? Nós valorizamos a busca direta do conhecimento original, a busca das fontes, o respeito às fontes. Quando eu falo que Augusto Conte disse alguma coisa, eu estou lendo o que Augusto Conte disse. Eu não estou inventando da minha cabeça afirmações, informações, juízos de valor. Nós estamos lendo o original. Em outras palavras, a prática da leitura comentada é uma forma de evitar e combater as famosas e degradantes fake news. Além do próprio exercício de meditação, de concentração no meio da semana, de reflexão sobre a harmonia humana, sobre a harmonia moral e assim por diante, a leitura comentada serve também para nos disciplinarmos intelectualmente. Dessa maneira, não é? Desenvolvendo o altruísmo, desenvolvendo a harmonia afetiva e disciplinando-nos intelectualmente, nós podemos
nós contribuímos efetivamente para um pouquinho, né, o trabalho de formiguinha, mas nós contribuímos efetivamente para a diminuição, para o controle dos graves, dos sérios e violentíssimos problemas sociais, políticos, intelectuais e morais, porque atravessa o nosso país desde há vários anos. Bem, eu espero que tenham gostado da nossa prédica desta noite e convido a todos e a todas a participarem, a entrarem em contato, a tirarem suas dúvidas, a fazerem suas críticas, tirarem suas dúvidas, fazerem elogios, se for o caso, né, ao longo da semana. Convido-as, né, sempre também as nossas queridas mulheres, não é, a curtirem, né, a nossa comunidade, o nosso canal no Facebook, Apostolado Positivista, e a curtirem, não é, e a darem o like ali no nosso canal The Positivism no YouTube, não é? A partir da semana que vem, toda semana nos 2 canais com vídeo ao vivo e simultâneo. Espero que tenham gostado e até a semana que vem. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim.